capítulo 4, nós estamos falando sobre funções de transferência, né? Vimos que as funções de transferência, elas são funções que relacionam a saída sobre a entrada em Laplace de um determinado sistema, de uma determinada planta, tá certo? Um determinado processo. Ou se você tem a saída do processo e divide pela entrada do processo, o que você tem é a sua função de transferência. Lembrando que quando a gente trabalha com Laplace, para evitar problemas de condições iniciais não nulas, a gente verifica uma condição inicial que seja não nula. Caso existir, então a gente primeiro troca as variáveis por variáveis de desvio, né? Então você tem a tua função a tua equação diferencial, o que você faz é que avalia ela, se a condição inicial ela é não nula, então o que você faz é você avalia essa equação diferencial no regime permanente, né? Quando você avalia no regime permanente, tudo que é derivada se cancela e somente vão ficar as variáveis com uma barra em cima, né, representando que são variáveis no regime permanente, na realidade são constantes. Quando você subtrai uma equação da outra, você vai obter então variáveis variáveis menos o seu valor no regime permanente, né? Por exemplo, T menos T barra, né? A variável da temperatura em qualquer instante menos a temperatura no regime permanente. E isso aí é o que a gente chama de temperatura de desvio, né? T'. Quando você subtrair uma da outra, então vão aparecer as variáveis de desvio, e com variáveis de desvio você garante que todas as condições iniciais são nulas, são zero. Assim, quando você tiver que fazer Laplace para levar derivadas no tempo para o domínio de Laplace, elas não vão carregar as condições iniciais. Então, isso é as variáveis de desvio. Então, a função de transferência vai ser isso, né? A saída sobre a entrada em Laplace de uma determinada planta. Nessa planta aí, nessa função de transferência, você vai identificar constantes de tempo, né? Se for de sistemas de primeira ordem, coeficientes de amortecimento, frequências naturais, se forem sistemas de segunda ordem. Assim como a gente resolvia usando o Scilab, lá, o XCOS, resolver equações diferenciais no tempo, a gente pode também resolver equações diferenciais, funções de transferência já no domínio de Laplace, né, que é o que a gente vai tentar fazer hoje também. Ok, então vamos ver o exemplo 4.4 do livro, o que está acontecendo ali e como que a gente identifica as funções de transferência. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ver aqui este exemplo. Certo? Exemplo 4.4. Muito bem. Muito bem. Então, deixa eu só entrar aqui na... Vocês estão vendo aí a minha tela, exemplo 4.4? Sim, professor. Tá, ótimo. Ok, beleza. Então vamos lá. O que acontece nesse exemplo ali? Vocês veem o desenho ali embaixo. Nós temos ali um par de tanques, onde ele tem uma entrada em vazão volumétrica, está entrando uma vazão volumétrica, o tanque tem um nível. Na saída do tanque você tem uma válvula com uma determinada resistência ao fluxo R1. O que sai do primeiro tanque entra no segundo tanque, né? Vai ter uma vazão volumétrica de saída do primeiro tanque, vai ser a vazão volumétrica de entrada no segundo tanque. Esse segundo tanque tem um nível H2 e, novamente, na descarga desse segundo tanque você tem a resistência da válvula R2 e a saída vazão volumétrica Q2 saindo. Beleza.
Só vendo esse desenho aí, você já tem que estar ligado, né? Ah, tá. Se a gente está falando aqui de resistências nas válvulas, eu já sei que quando eu for fazer a minha relação da minha equação diferencial, a minha lei de conservação, eu vou usar a lei de Ohm, que era aquela que relacionava vazões com resistências, com alturas, né? A lei de Ohm para resolver o meu problema. Não vou usar Bernoulli. Ok, vamos ver o que diz o exercício, então, com relação a isso. Diz ali, né? Assuma que você tem dois tanques que estão colocados em série, né? Um atrás do outro. Né? O que sai do primeiro tanque é o que entra no segundo, como mostra a figura ali. Se o fluxo de saída, se a taxa de fluxo de saída de cada tanque é proporcional à altura do líquido, olha lá. Então aqui, ó, se a saída, se o fluxo de saída é proporcional, pessoal, vou sair um segundo, por favor. Volto em 2 minutos. Algum bom cidadão aí, uma alma caridosa que faz Transcal 2 sabe o que tá rolando na matéria? Porque eu não sei. E daí eu queria saber se alguém podia me falar alguma coisa assim, Eu pra não... também não sei. Eu sei que ele tá postando os vídeos no stream, mas eu não tô assistindo. Então, ele falou que ia ter uma aula dia 25, mas daí eu também não participei. Não Não sei se teve. teve. Não teve? Ele falou que ia ter lista, também não sei se teve, eu acredito que não. Pelo menos ninguém falou nada. Saquei. E o trabalho também ninguém sabe quando que tem que apresentar. Não. Eu acho que ele teria mandado um e-mail e ele não mandou nada. Muito Mas é obrigado. bom assistir as aulas, né? Beijo, Fer. Eventualmente. Ah, essas aulas Beleza, sim não me dá vontade. Opa! voltei. Tá, esqueci o que eu estava falando aqui. Estamos falando de quê, Fernando? O exemplo 4.4, as Opa, resistências, isso, e daí eu beleza, isso estava aí. lendo ali o... Isso, né? Então, olha ali que eu coloquei em amarelo, ali ele está dizendo exatamente isso. Ó, você vai resolver isso aí usando a analogia da lei de Ohm. Né? Está dizendo ali, ó, a vazão na saída de cada tanque é proporcional à altura, tá certo? E a taxa de proporcionalidade é o quê? A resistência, né? Vocês lembram que na lei de Ohm nós temos que a voltagem é igual à corrente, né? Corrente elétrica vezes a resistência. Então, no nosso caso aqui hidráulico, digamos assim, nós teríamos que o volume, a voltagem seria aquela variável que você precisa de 2 pontos para medir. Então, você teria que essa voltagem seria a altura, né, o nível. Vamos escrever por aqui, o nível igual a corrente, no nosso caso, é o Q, que é a vazão volumétrica, vezes a resistência da voltagem, certo? Então, essa é a equação que a gente vai usar aí a partir da lei de Ohm. Beleza, continua dizendo. Encontre a função de transferência, tá? Encontre a função de transferência que relaciona as saídas do fluxo, da taxa de fluxo do segundo tanque com a variação da taxa de fluxo no primeiro tanque. Então ele está dizendo, ele quer uma relação que você possa relacionar, né? Uma relação entre esta vazão no segundo tanque e esta vazão no primeiro. Ou seja, imagina que você está no regime permanente, tá certo? Então você tem uma vazão I, QI entrando no primeiro tanque, Q1 saindo para o segundo tanque e Q2 saindo do segundo tanque. E está tudo constante, certo? Nível H1 é constante, nível H2 é constante e as vazões são todas constantes. E a partir daí acontece alguma variação na entrada da QI. Por exemplo, a QI que tinha um valor constante lá de 8 unidades,
de repente sofreu uma rampa, por exemplo, tá? E chegou até um determinado valor de lá e permaneceu constante depois outra vez. A questão é, o Q2 ele tinha um valor também constante. Vou chutar aqui qualquer coisa, tá? Aqui, Q2 ele seria, sei lá, 10. Que estava constante. A pergunta é, quando esta rampa aqui acontece, como se comporta essa saída Q2? Se você me dá uma entrada QI, como que eu vou calcular o comportamento da saída Q2? Como que o fluxo na saída Q2 vai se comportar quando acontecer uma variação em QI? Para isso aí você vai precisar então a tua função de transferência que vai relacionar o quê? A saída, no caso Q2, com a entrada, no caso QI. Lembra que a função de transferência, né? A função de transferência ela é em Laplace. Então, neste caso, você teria Q2 sobre QI. De acordo? E como nós estamos trabalhando aqui em função de transferência, as funções de transferência estão no espaço de Laplace, né? São funções de S. Eu tenho que garantir que tanto QI como Q2, para eu poder fazer isso aí em Laplace, elas têm que ter condições iniciais nulas. Mas elas não têm. Você vê aqui, ó, QI inicialmente valia 8, Q2 inicialmente valia 10. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trabalhar com variáveis de desvio, para garantir que as variáveis de desvio QI linha e Q2 linha, a condição inicial delas seja zero. Então, estas variáveis aqui, na realidade, são variáveis de desvio. Tanto o Q2 como o QI. Tá? Então, isso é o que ele está perguntando. Vamos voltar aqui no enunciado. Encontre, né? Encontre aqui, ó, a função de transferência que relaciona a saída do fluxo da taxa de vazão do segundo tanque, olha lá, Q2 de desvio, com as variações na taxa de vazão de vazão que entra no primeiro tanque, QI de desvio. Mostre como a função de transferência se relaciona com as funções de transferências individuais, blá, 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 blá. Beleza, então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a primeira parte, né, igual sempre aqui, que é encontrar as nossas equações diferenciais a partir das equações de conservação. Como a gente tem aqui um problema de tanques aqui, com níveis e tal, o que a gente tem é a conservação da massa, simplesmente. Então, olha ali, tenho dois tanques, o que eu vou fazer é o quê? Eu vou encontrar a conservação da massa no tanque 1 e a conservação da massa no tanque 2 depois. Vamos lá. Essa conservação da massa ali... Vou perguntar aqui para alguém aqui, para deixar isso aqui mais emocionante. Vamos lá. Emanuel, estás aí, Emanuel? Sim, prof. Então, vamos lá, Emanuel. Essa equação 449, ela é a equação da conservação da massa no tanque 1. Certo. Tu sabes dizer de onde que ela veio? Qual ela é, como que ela era antes de chegar ali? Como seria a conservação da massa no tanque 1? A questão de novo, por favor. A minha pergunta é, a equação 449, ela é a equação da conservação da massa no tanque 1. Só que ela ali, como tá, ela já foi manipulada. Qual seria a equação original da conservação da massa no tanque 1? Seria... Deixa eu ver esse tanto. De M dt igual... M1, né? Porque é a massa do tanque 1. M1. Quanto? Ok. O KI Que? QI e menos O Q1. Epa, muito bem, exatamente. Como que eu manipulo essa equação aí para chegar na 449, Emanuel? Deixa eu ver. Então, a gente vai trocar M por
O vezes volume. Vezes volume. Tá ok. Sim. E depois? Pode subir um pouco, quero ver a equação anterior. Tá. Tem água e tem área. Então, volume também é área vezes a altura. Exatamente. Cara, eu não falei aqui, eu não sei se está escrito, mas para poder dizer isso, que condição a gente precisa ter para poder dizer isso que você disse, que volume é área vezes altura? O que é necessário? Regime permanente? Não. Não? É necessário que o tanque seja um tanque prismático, ou seja, que a área seja a área vai subindo de forma constante, né? Área vezes altura 1. Professor, Bem, pode na repetir, realidade, por favor? quando a gente diz que o volume é a área vezes a altura, o volume é a área vezes a altura somente se a área é constante. Porque se ela não é constante, então você vai ter que fazer uns... Entende? Se o tanque fosse assim, ó. Então, as áreas não Tá. são iguais. Cada vez uma área é diferente, né? Então, aí não dá de fazer... Tem que tomar um cuidado aí. Tá certo? Tá. Mas nesse caso, Certo. sim. Nesse caso, a área é constante. Então, não tem problema. Podemos fazer isso aí que você disse. Continuando. Então, isso aqui dt. Igual. Ô, professor, a questão Pode falar. aí, tipo, de qualquer maneira, tu ia fazer isso daí, né? Se tu pode jogar pra fora da integral, ou da fora da derivada ou não, é que é o negócio, né? Tipo, tu vai ter que, de qualquer maneira, manipular a área com a altura. Mas daí, se tu vai jogar a área pra fora porque é uma constante ou não, ou eu tô pensando errado? Não, tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente chega nesta conta aqui, e aí a partir daí você verifica. A área é constante, sai. Não é constante, então vai aparecer um dA lá dentro, né? Não vai poder sair. É isso mesmo. A partir daqui a gente pode botar o corpo em evidência e cortar. Oi, quem mais? O vezes área de H1 dividido por dt igual O vezes Q1 menos Q, vezes QI menos Q1. Isso, Q1, perfeito. E aí, passo final, Cortar o corta os rolos, né? Beleza. Quando a isso. gente pegar isso aqui e cortar os rolos, então vamos chegar aqui na equação 4,49. Ótimo. Se Emanuel, se eu fizesse a mesma coisa para o tanque 2, como ficaria? Seria dm2 Não, mas dt. não vamos fazer, não vamos fazer desde o começo, não. Tá. É Seria idêntico, área é 2. completamente Isso. igual. Então, como que ficaria para Seria o tanque 2? área 2 de H2 dt igual Q1 menos Q2. Muito bem. Então, isso aqui seria tanque 2 e esse aqui seria tanque 1. Ok? Dúvidas? Todo mundo tranquilo? Certo? Essas duas equações são as equações dos tanques, que essa 449 ali seria essa equação no tanque 1, tá certo? Ok.
Agora, lembra que ele falou ali que a gente ia utilizar a relação da vazão de descarga ia ser proporcional à altura. Eu falei que isso tinha que ver com a lei de Ohm. Então ela está aqui, ó. Se vocês observam. Estou falando ainda no tanque 1, tá? Estou somente no tanque 1, encontrei a equação de conservação e agora tem essa relação aqui que está relacionando o quê? O nível com a vazão 1. E elas estão relacionadas por meio dessa resistência da saída do tanque 1. Ok? Muito bem. Qual é o passo seguinte? Simplesmente eu peguei o Q1 e substituí, né? Substituí este Q1 aqui. E obtive, então, a equação 451. Muito bem. O que acontece? Assim como está essa equação ali, Emanuel, quem é a entrada e quem é a saída? A equação 451. Alô, estão escutando? Oi? Sim, prof. Sim, Ah, prof. tá. Beleza, Estava beleza. desligado, desculpa. O microfone estava desligado. Pode falar. QI, Sim. Seria o quê? QI seria o quê? entrada, Certo. Então, deixa eu só colocar aqui. Este QI aqui, ó, é a entrada. E quem é a saída? a resistência. Não. A resistência é um dado fixo do problema. Tá, o H também é um dado fixo, né? Não. O nível pode mudar. Se Oh, tem muita vazão entrando e pouca saindo, ele sobe. Se tem pouca entrando e muita saindo, ele desce. O nível tá. pode mudar. Então vai ser a saída. Isso também não tem mais, né? Só não tem mais variáveis, só tem H1, Q1 e o R1. É, Ah, bem, tem R1 e tem A, né? Mas R1 e A1 são constantes. Então, isso. o H1, ó, pode ser este H1 aqui ou este H1 aqui. O H1 é saída. Ok. O que acontece? Essa expressão que eu tenho na 451, eu não posso para Laplace ser o nível 1, a condição inicial dele não for o zero. Ou se a vazão de entrada QI, a condição inicial dela não for zero. Então, como muito possível isso aí não é o que acontece, né? O sistema não está começando tudo de zero, ele já tem uma condição inicial em regime permanente. Então, eu tenho que usar variáveis de desvio. Então, lembra da jogada, né? Variáveis de desvio, você vai pegar essa equação 451, vai avaliar agora a equação 451 no regime permanente. Como ficaria a equação 451 no regime permanente? Vamos para o seguinte. Valeu, Emanuel, aí pela colaboração. Fernando, como é que ficaria, Fernando? A 451 avaliada no regime permanente. No regime permanente a gente não tem variação, né? Então sai fora a derivada ali, dH1 dt. Sim. E fica... E daí vai ficar que nem ali a 4, não, que nem a 453 ali, né? Não. Peraí. Vamos lá com calma. Estamos a 451. O que fica antes do igual? Fica o quê? Fica 0. Zero. Senti muita confiança aí. Zero é igual ao 0. quê? 0 é igual a QI menos 1 sobre R1 H1. Só Daí vai que... ficar. Só que... Só que a gente tem que fazer Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha É aqui, o olha P. aqui. Isso, beleza. Barra, né? Barra, porque é no regime permanente barra. Passo seguinte. Daí Vou a gente. subtrair. Fala, pode falar. Não, eu deixo tu. Tu acho que sabe mais que eu. Tá. Faz o seguinte, eu vou subtrair, então, a 451 dessa que eu acabei de encontrar. Agora tu, então. Quanto que Tá dá essa certo. subtração? A gente vai subtrair essa da 451. Isso. Tá. 451 menos essa. Tá, essa daqui é a nossa do regime permanente, né? Agora a gente vai Isso. achar a nossa da variável de desvio. Exatamente. Tá, então vai ficar A
dh1 dt igual a essa menos a QI barra menos QI, daí menos... Não, QI barra não, ao contrário, né? É a de cima menos a de baixo. A de cima sendo a de cima a 4,51? Ou essa que a gente encontrou? Sim. 4,51 menos asterisco. Vou colocar um asterisco aqui, ó. Tá. Então, deixa eu fazer aqui no meu papel. Vai ser QI menos QI barra, né? Uhum. Daí menos 1 sobre R1 H1 menos 1 sobre R1 H1 barra, que dá de botar em evidência 1 sobre R1, né? Sim, fica então. 1 sobre R1, daí isso em evidência, vezes H1 menos H1 barra. Isso, exatamente. E aí a gente faz aquela jogadinha. Qual que é a jogadinha? Quem que é isso aqui? QI menos QI barra, como a gente chama? É variável de desvio. Que é QI prima, lembra? QI prima, isso. E a mesma coisa com o H. Então, H1 menos H1 barra fica H1 prima, que é H1 de desvio. E faz a mesma, para que toda a equação fique em variáveis de desvio, aí eu posso pegar aqui do outro lado, do lado antes do igual, eu posso dizer que eu tenho, então, H1 de H1 de desvio no tempo. Igual a isto aqui, menos 1 sobre R1. Tá clara essa jogada ali? Por que eu posso colocar este primo aqui sem muito problema? Esses primas aqui, um segundinho. Esses primas verdes aqui saíram pela conta que o Fernando acabou de fazer. Mas o prima amarelo não saiu dali. Por que eu posso colocar o prima ali no amarelo sem problema? Porque dH barra dt, como é no regime permanente, é igual a zero, né? Quer dizer, isso, que é igual a zero. Exatamente. Opa. Aquela jogada aqui, se eu tivesse dH, menos H1 barra dt, se eu tivesse isso aqui, quando eu fizesse a derivada, né, isso aqui é a mesma coisa aqui, dH' dt. Só que, quando eu abrir aqui esta derivada, vai ficar a derivada de h dt menos derivada de h barra dt. Só que a derivada de h barra dt é zero, porque é uma constante. Então, eu posso dizer que é a mesma coisa, a derivada com prima ou sem prima é a mesma coisa. Beleza, então nós chegamos aí, ó, nessa equação aí que a gente chegou dos primas, é a equação de desvio 452. Tá certo? A equação 452. Tá ali, ó, 452. E a equação 453, o que é? Exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou pegar a minha equação 450, que era aquela equação algébrica, por sinal, e vou transformar ela em variáveis de desvio. De acordo? Aqui bem direto, né? Porque como ela não tem derivada, não tem nada, então simplesmente você pode trocar o que não é desvio por desvio. De acordo? Ok, então veja lá. Essas duas equações, 452 e 453, elas agora elas estão com condições iniciais nulas. O que significa isso? Que agora eu posso fazer Laplace disso aí e vai sair direto. Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Já fizemos a demonstração aqui, fica gravado aí no vídeo, caso vocês queiram ver depois. Então, chegamos aqui nessas equações 452 e 453, certo? Estamos aqui, 452, 453, já chegamos aqui.
Beleza, essa mesma equação, se você simplesmente troca o 1 pelo 2, vai ser a equação para o segundo tanque. No segundo tanque é tudo igual. Na realidade não é 1 e 2 não, né? Vai trocar QI vai ser Q1 e Q1 vai ser Q2, de acordo? Porque o que está entrando aqui é QI e o que está entrando aqui é Q1. Então, troca o que é QI por Q1. E o que está saindo aqui é Q1 e o que está saindo aqui é Q2. Então, vai trocar tudo que é Q1 por Q2 e você vai ter a segunda equação. Muito bem. Olhando para a equação 452, João Vitor. 452, João Vitor. Como que eu faço a transformada de Laplace disso aí? Quanto que dá? Tem que... Vou puxar aqui a tabela para você. Tô lembrando. Já tem que ir decorando, isso aí é são as mesmas formulinhas que a gente usa quase sempre. Como que é o Laplace de uma derivada? SF de S. Então tá, mas como fica aqui para nós então? Tá 452, como que fica? Levando para Laplace. Vai ser a área 1. Área 1. Vezes S. Vezes S. O Hzão linha de 1. Exatamente, jogazão linha de 1. Isso daqui é em S. Uhum. Como estamos em variáveis de desvio, não tem condição inicial. Então, o H1 no tempo igual a 0, o H' de 1, o H1' no tempo igual a 0 é 0. Então, o resto das coisas que a fórmula da tabela traz vão se cancelar, porque a condição inicial é nula. Igual. O que tem do outro lado do igual, João Vitor? É o Qzão linha de 1. Exatamente, é o I, né? Aí. Com um S, né? Estou em Laplace, muito bem. E menos 1 sobre R1, o Hzão 1 linha de S. Beleza. E para a segunda equação, para a equação 453? É o Qzão linha 1 de S igual 1 sobre R1, o Hzão 1 linha de S. É que está aqui meio travado, mas já vai aparecer. Lembrem que R1 e que A1 são constantes, então com elas não acontece nada, né? Fica simplesmente assim. Q1 linha de S, tá? Isso aqui é de S. Deixa eu colocar aqui. Q1 linha de S é igual a 1 sobre R1 vezes o H1 linha de S. Beleza. Então veja só, com essas duas equações ali, que eu estou falando até agora somente do primeiro tanque, tá? Somente do primeiro tanque, eu já poderia encontrar uma função de transferência que me relacione como que é a vazão de saída do tanque 1 quando a vazão de entrada do tanque 1 tiver alguma variação, tá certo? Então, se eu quero fazer isso aí, João Vitor, como que eu fica a minha função de transferência? Essa função de transferência que eu quero fazer agora, eu quero que uma função de transferência onde me relacione a saída vazão 1 com a entrada vazão I. Como que fica?
Só se fazer isolar a saída sobre a entrada no Laplace. Tá, quem que é a saída e quem que é a entrada? A saída é o Hzão 1 linha. Hzão não. Olha só, eu tô dizendo, olha, eu quero uma função de transferência que relacione a vazão volumétrica saindo do primeiro tanque quando houver alguma mudança com a vazão volumétrica entrando no primeiro tanque. Quem são então as saídas? Quem é a saída e quem é a entrada? Lembra que a função de transferência é saída sobre entrada. Assim como eu estou falando quem seria a saída. A saída é aquilo que eu quero saber. E a entrada é aquilo que eu sei. Então ficaria o Q1, o Qzão 1 linha sobre o QI linha. Exatamente. O Q1 linha de S sobre o QI linha de S, beleza? Vamos lá, como que fica essa equação aí? Tu estás vendo ali dessas duas equações que eu acabei de fazer, né? Que você falou ali, que foi a azul e a vermelha. Eu posso pegar... Estás vendo este H aqui? Eu posso jogar ele aqui. Ou se você quer, mais devagar. Vamos fazer mais devagar. Como ficaria a relação... Como ficaria a relação entre a altura... Como que a altura 1 do tanque 1 varia quando a vazão de entrada I sofre uma variação? Sim, a vazão volumétrica QI variou. Como que o nível H1 vai variar? Antes, tá? Antes da pergunta anterior que eu estava fazendo. Quem seria nesse caso aí, João Vitor, entrada e saída? Olha lá, vou dizer outra vez. Como que o nível H1 muda? Como que ele varia? Se existe uma variação em QI. Lembra, tudo parte do regime permanente. Eu estou no regime permanente, nada está mudando, está tudo constante, tem uma vazão entrando, uma vazão saindo, um nível constante. A partir daí, imagina que o nível de entrada QI sofreu uma variação, qualquer coisa, um degrau, uma rampa, qualquer coisa. Dado isso, dada essa variação em QI, como que é a variação em H1? Quem é a função de transferência aí? Quem sobre quem? Nesse caso, a altura 1 é a saída. Exatamente. Então, lembra, sempre saída sobre entrada. Então, a altura 1 é a saída. Em Laplace. De desvio. Sobre? Sobre o QI. Sobre o QI de S. De desvio. Que é a entrada. Tá lento aqui. Espera um segundinho. Já vai aparecer. Espero. Não apareceu. QI de desvio de S. Beleza. E como que fica essa fração aí? Olha agora só para a equação vermelha. Vamos organizar a equação vermelha para ela ficar ali. Como que ficaria? Se eu pego este termo aqui, ó, e levo para o outro lado, e lá do outro lado eu fatoro, o que eu vou obter? Vou escrever aqui de um ladinho aqui. Vou organizar a equação vermelha, ok, pessoal? Vou pegar essa equação vermelha aqui e vou reorganizar ela para poder deixar ela com esta cara aqui, de função de transferência. Então, vou ter que H1 de desvio de S, fator de A1, S, mais 1 sobre R1, de acordo? É igual a QI
de S de desvio. Tá claro isso aí? Somente me mexi aqui. Beleza, como que fica então agora esta equação aqui? Esta equação aqui. Como que fica a função de transferência que relaciona o nível com a entrada, com a vazão volumétrica de entrada no tanque 1? Então, o professor tá travando um pouco a imagem, mas igual o professor fatorou ali, eu vou passar eu vou isolar essa parcela ali e passar para o outro lado. Aí Beleza. Como que fica então? Como que fica a minha função de transferência aqui? vai ficar o H1 linha de S sobre... Já tá aqui, olha. Desculpa um segundinho, João Vitor. Aqui, ó. Eu quero saber aqui, ó, o que eu escrevo aqui, ó. O que é H1 linha sobre QI linha? Olhando para essa equação que eu acabei de escrever laranja ali embaixo. É a função de transferência. Sim. Mas como que ficou então? Pode falar. Eu escrevo aqui ela. Vai ficar 1 sobre A1S mais 1 sobre R1. Exatamente. Ó, essa é a função de transferência que relaciona quem com quem. O nível 1 de desvio com a vazão de entrada no tanque 1 de desvio. Beleza? Agora, na equação azul, João Vitor, já que estás aí embalado. Na equação azul, quem seria a entrada e quem seria a saída? Ali não dá muito de ver pela equação, tá? Tens que levar o fio da meada. Lembra, o exercício total, no exercício total que a gente está fazendo, você lembra qual é a entrada e qual é a saída nos dois tanques ali que estão acontecendo? O Q1 é a saída. Aonde? Na equação azul? Isso. Beleza, exatamente. A equação azul vai me dizer, quando o nível mudar, eu te digo como muda a vazão 1. Quando o nível do tanque 1 mudar, eu te digo como que vai mudar a vazão de descarga do tanque 1. Isso aqui a equação azul está dizendo. Então, vamos fazer a função de transferência para a equação azul. Como que fica? Vai ficar o Q1 de S sobre o H1 de S. De desvio, né? Isso. É igual a 1 sobre R1. Muito bem. Lembre que quando a gente faz função de transferência, isso aqui é uma função de transferência também, tá? Outra função de transferência. Quando a gente faz função de transferência, a gente pode colocar isso aí em blocos, em caixinhas. Ou seja, olha lá. Aquela função de transferência laranja, do que está no círculo vermelho, se eu fosse colocar em caixinhas, o que eu teria? Eu teria uma caixa que tem dentro. Eu vou fazer aqui, vou desenhar aqui fora disso aqui, vou abrir uma outra página aqui para poder desenhar. Olha lá. H1 linha sobre QI linha. Era isso? Deixa eu verificar aqui. A1S, isso mesmo. Então, se essa é a minha função de transferência, eu posso colocar um bloco com a função de transferência dentro. De acordo? E eu vou ter, então, entrando QI de desvio em S e vou ter saindo o H1 de desvio em S.
Se aqui na entrada você coloca um degrau, ou você coloca uma rampa, ou coloca uma coisa daquelas malucas lá de, né, sobe, fica quieto, desce depois, coloca um seno, sei lá, você vai colocar o que você quiser aqui. Simplesmente você vai ter que encontrar qual é o Laplace dessa tua entrada, que seria o QI de S, de desvio, e ao multiplicar ele pelo que tem dentro do bloco, você pega a entrada, multiplica pelo que tem dentro do bloco e você vai encontrar então como vai ser a saída aqui em Laplace. Você vai encontrar todas essas saídas em Laplace e depois é somente fazer a antitransformada e voltar para o tempo. De acordo? Agora o que aconteceu? Olha só, esse aqui era o primeiro bloco, aquele bloco da equação vermelha. Agora, se eu olho para a equação azul, que resultou nesta função de transferência aqui, ó, o que eu tenho? Um bloco que relaciona o QI, Q1 de desvio com o H1 de desvio. Então, eu tenho... Esse segundo bloco vai ser Q1 de desvio em S, que relaciona o H1 de desvio em S e que deu igual a 1 sobre R1. Que significa isso? Que eu posso fazer um bloquinho que tem dentro 1 sobre R1, que entra, lembra, entrada sobre saída sobre entrada. Saída vai ser Q1 de desvio em S e entrada vai ser H1 de desvio em S. O que acontece? Eu posso pegar esse bloco que eu acabei de fazer ali e colocar ele aqui, ó, na saída do primeiro bloco. Então, eu vou ter aqui que está entrando H1 de desvio em S, 1 sobre R1, e vai sair o Q1 de desvio em S. De acordo? Então, até aí, o que eu posso dizer? Dada que a entrada Q1, QI de desvio, a entrada QI de desvio tem determinados valores, determinados comportamentos, agora eu posso encontrar como vai se comportar o QI de desvio. Isso aqui, ó. E assim a gente vai continuar fazendo a mesma coisa daí para frente. Por quê? Porque agora o Q1 de desvio é a entrada no segundo tanque, tá certo? É a entrada no segundo tanque. Então, como vai ser tudo idêntico, só vai trocar o índice, a gente já pode dizer aqui, ó, como somente o índice vai trocar, eu já sei que esta saída aqui, ó, vou fazer por aqui só para... Vamos ver aqui um segundo. Professor, alô? Fala. Você vai botar a Laplaciana inversa ainda, né? Para poder relacionar com a outra vazão. Alô? Isso, lá para tem que voltar depois, né? Ah, tá. Não, é só isso que eu estava achando estranho. Mas tudo bem. Outra coisa que eu queria perguntar, quando você trabalha com essas... Como é o nome? É função transformada? Função de transferência, ela está trabalhando com uma diferença entre variáveis ou ela está trabalhando com o valor absoluto das variáveis? É isso que eu fiquei confuso. Lembra que elas são variáveis de desvio, né? Certo. E o desvio sempre é a diferença entre o valor atual da variável, que muda, menos o valor de regime permanente inicial dela. Certo. Então, está sempre trabalhando com uma diferença ali. Né? Diferente dos casos que a gente viu antes, né? Que tinha função e tal. É totalmente diferente agora, né? Não é totalmente diferente, porque você vai trabalhar com a diferença para poder usar o Laplace, só que quando você voltar para o tempo e fazer a antitransformada, a resposta vai ser a resposta da diferença. Então, você tem que fazer uma compensação no final, que é somar o valor de regime permanente. Entendi. Tá. Beleza, então eu vou fazer aqui, assumindo que vocês entenderam o que acontece no primeiro tanque, o que vai acontecer no segundo tanque é exatamente igual, só que com variáveis diferentes, né? Então, o que vai acontecer no segundo tanque? Vai entrar esse Q1 de desvio, se vocês olham ali o tanque, o desenho. Deixa eu dar uma apagada aqui para liberar aqui. Olha aqui, o que acontece no segundo tanque? Vocês vão pegar este segundo tanque aqui. Vai entrar o Q1 de desvio e vai sair o Q2 de desvio. E no caminho eu tenho que calcular o H2 de desvio para fazer isso. Exatamente igual que no tanque 1. Então, o que acontece?
eu vou ter aqui um tanque, que vai ser 1 sobre... Não vou fazer outra vez, tá? Porque é exatamente igual a 2S, só muda os valores, agora é 2, mais 1 sobre R2. E o que deve resultar? Deve resultar no H2 de desvio, que é a entrada para o próximo bloco, que vai ser de 1 sobre R2, que vai resultar no Q2 de desvio. Tudo isso aqui Laplace, tá? Tudo S. Tudo isso aqui é função de S. Então, o que esse diagrama de blocos está me dizendo? Que você dá uma entrada aqui, você dá uma entrada no QI de desvio, e quando ele passar por tudo isso aí, você vai ter o comportamento final da vazão 2 de desvio na saída do segundo tanque, e no caminho você vai encontrar como que o nível 1 vai variando, como que a vazão 1 vai variando, e como que o nível 2 vai variando. De acordo? É isso aí. Quando você... Essa é a pergunta do exercício, né? Aqui no caso, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a função de transferência. Ah, tá. Essa é outra coisa interessante aqui, né? Quando você tem diagrama de blocos, você pode reduzir eles, né, a um bloco só. Como que a gente reduz diagramas de blocos? Uma forma de reduzir diagrama de... Uma das opções é que quando você tem blocos em série, eles simplesmente se multiplicam. Então, você pode pegar aqui a tua entrada de Q I de desvio em S e vai entrar num blocão só, que é igual ao que? A 1 sobre... Simplesmente você vai multiplicar todas as funções de transferência aí, cada bloco era uma função de transferência. E aqui 1 sobre R2. E o que vai sair? Então, vai sair diretamente o Q2 de desvio. Aqui já deu um pulo fácil, né? Então, como ficou a minha função de transferência total? Quem que é a função de transferência total? Vai ser a minha entrada, perdão, a minha saída, Q2 de desvio em S, sobre a minha entrada, QI de desvio em S. Que vai ser igual ao quê? A todo este bloco que está aqui, que já não vou escrever outra vez, não. Tá certo? Esta aqui, ó, é aqui a minha função de transferência total. No momento em que você tem a função de transferência, você só entra com a entrada QI e calcula a saída Q2. Tá claro? O que mais temos que dizer disso aqui? Isso aqui é o exemplo 2, então. Você vê que ele vai ficando uma cadeia, né? Uma cadeia. Outra coisa que é interessante a gente observar aqui, né? Que... Oi, pode falar. Ele só somou, foi isso? Não, multipliquei. Ah, ela multiplica. Então, tipo, se eu tivesse 100 tanques, ia ser a multiplicação em sequência, né? Isso, vai multiplicando as funções de transferência, exatamente. Ah. Beleza. Uma coisa que é interessante a gente enxergar é que quando você tem sistemas de primeira ordem... Deixa eu... Opa. Vamos pegar um sistema de primeira ordem aí, padrão. Tal pela variável de saída no tempo derivada mais a saída igual à sensibilidade estática vezes o K de entrada. Tá? Esse é um sistema de primeira ordem padrão aí. Se eu levo isso aí para variáveis de regime de desvio, né? Então o que eu vou ter é Q de desvio, né? QO de desvio, o QI de desvio. Tá? Isso aqui, essa equação se encontra fazendo ela, encontrando a do regime permanente, subtraindo uma da outra, tal. Aí o que acontece? Eu faço o Laplace disso aqui, onde que eu vou chegar? Eu vou chegar em tal S, que O de desvio, que é a saída em S, tá certo? Esses QOs aqui, vamos desenhar aqui de vermelho, eles são todos no tempo, tá? QO é no tempo, QO de desvio é no tempo, este QI também é no tempo. Agora, o que acontece? Agora eu tenho este QO, vai ser em Laplace, vai ser em S, mais QO, tô fazendo Laplace, tá? Da equação de cima. QO de desvio em S
igual a K vezes o QI de desvio em S. Se eu reorganizo essa equação ali para ficar ela com cara de função de transferência, o que é a função de transferência? A função de transferência é a saída sobre a entrada. A saída de uma equação diferencial é aquela que está sendo derivada. Então, a função de transferência vai ser o quê? Vai ser QO linha de S sobre QI, que é a entrada, certo? Essa é a minha função de transferência, em S ambas. Isso aqui vai dar o quê? Se você reorganiza essa equação aqui, isso aqui deve te dar tal S mais tal S mais 1, e aqui vai te dar K. O que significa isso aqui? Essa função de transferência te mostra que quando você olhar para uma função de transferência e você ver alguma coisa multiplicando S com 1 aqui, você já pode dizer, opa, ali eu reconheço a constante de tempo e reconheço a sensibilidade estática. De acordo? Então, se vocês vêm aqui no exercício que a gente estava fazendo, olha aqui, ó, no primeiro bloco eu já reconheço a constante de tempo. Opa, não reconheço nada ainda não. Por quê? Eu tenho que deixar esse bloco. Por que eu não posso fazer o reconhecimento de uma vez? O que está errado ali? O que eu tenho que fazer antes? Tinha que ser 1 ali, né? Em vez de 1 sobre R. Exatamente. Em vez de 1 sobre R1, olha, eu vou voltar aqui. Para que fique com a carinha certinha, eu tenho que ter um 1 aqui. Quando eu tiver um 1 ali, aí sim, eu olho e vejo tal, olho e vejo o K. Neste caso, eu não tenho 1. Então, eu vou fazer um truquinho ali para que o 1 apareça. Que truquinho que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por R1 em cima e embaixo. Então, essa caixinha ali vai ficar como? Em cima vai ficar R1. Um segundo. Em cima vai ficar R1 dividido. Eu vou multiplicar por R1 em cima e embaixo, então aqui vai ficar A1 R1 S mais 1. Isto aqui, ó, é exatamente igual ao que está na caixa verde. Eu só multipliquei por R1 em cima e embaixo, né? Não alterei a divisão. E agora eu posso enxergar melhor. Quem que é a constante de tempo? Quem que é o tal desse bloco? A1, R1? A1, R1. E quem que é o K? A constante de R1. sensibilidade. R1, exatamente. Porque eu já deixei ele com esta cara aqui. Com esta cara aqui, aí eu posso ver diretamente o que é cada coisa. Muito bem. Ok, o que a gente vai fazer agora? Tá, vamos aqui continuar o exercício. Então, o exercício aí acabou, né? Encontrou as funções de transferência, encontrou a função de transferência total desde o começo até o final e tal. E tá ali, ó, a equação, a figura 4.4, vocês veem. Na figura 4.4 você tem o diagrama de blocos e à medida que você vai caminhando, você vai encontrando as incógnitas até chegar na incógnita final. Veja que ele já colocou ali, ó, as funções de transferência, já tem K1, Τ1, tá certo? Constante de tempo, né? A constante de tempo vai ser aquele A1R1 ou A2R2, dependendo. Muito bem, o que a gente vai fazer antes de entrar no item 4.4, linearização de modelos? A gente vai ver aqui como que eu vou montar esse sistema de blocos ali no XCOS, tá bom? Então eu vou fazer aqui para vocês darem uma olhada, é bem simplesinho, tá bem facilzinho. Eu vou compartilhar o outro computador aqui que eu não tenho o Silab aqui. Beleza, estão vendo aí a minha tela, né? Do Silab. Beleza, vamos fazer somente um pedacinho desse problema, né? Que ele tinha 4 blocos. Vamos testar primeiro um bloco só e vou inventar os números aqui, tá bom? Então imagina que a função de transferência fosse
K1 sobre tal 1S mais 1, tá? E que K1 tivesse um valor e que tal 1 tivesse um valor. Então, como que fica aqui, ó? Eu vou fazer a minha função de transferência. Então, aqui, se você busca aqui no menu, ele vai ter uma coisa chamada de... Deixa eu buscar aqui. Esse CLR aqui pode não servir, ó. Você vê que isso aí é uma fração que tem um S ali. Então eu posso montar aqui, ó. Se você dá dois cliques, você coloca o numerador. Então no numerador eu vou colocar 5. Imagina que a constante K era 5 e que a constante de tempo tal era 8. Então eu vou colocar aqui, ó, 8 vezes S mais 1. Tá claro? Então isso daí é um sistema de primeira ordem que tem ganho estático, sensibilidade estática 5 e tem constante de tempo 8. Eu vou colocar aqui um degrau, então, nele, tá? E ver como que a saída se comporta. Isso aqui seria, por exemplo, ó, do que a gente acabou de fazer. A gente acabou de fazer um exercício que dizia que a vazão de entrada QI tinha um comportamento, tinha uma, perdão, a vazão de saída H1 do tanque 1, quando a entrada era a vazão de entrada QI no tanque 1, a resposta tinha uma cara assim, de sistema de primeira ordem. E eu inventei aqui o 5 e inventei o 8. Aí o que acontece? Se eu colocar um degrau ali, o que significaria? Seria assim, ó. Imagina, tá, eu vou voltar aqui para o... Aqui, ó, eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Vocês estão enxergando aí? Estão A enxergando? tua folha de desenhos. Tá, beleza, a folha de desenho, isso mesmo. Então, olha lá. O que eu vou fazer agora? Eu inventei um valor aqui para R1 e para A1R1, tá? Eu disse que R1 era 5 e que A1R1 era 8. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui... Eu quero saber o que acontece com o nível... O que acontece com o nível quando o desvio da vazão de entrada varia como um degrau. Então, a vazão de entrada estava constante, sei lá, em 100, 100, 100, 100, 100. E, de repente, passou para 105. Tá certo? 105. Então, o pulo que ele deu foi de 5. Vamos fazer outro número para vocês não se confundirem aí. Deu um pulo de 6, tá certo? Deu 6. Lembra, esse aqui é o QI no tempo. QI. Ele estava em 100. Tá certo? Estava em 100. E passou para 106. O QI, ele estava em 100, foi para 106. Só que o QI de desvio passou para quanto? Estava em quanto e passou para quanto? Quem me responde isso aí? Tava em 0 e passou para 6, né? É, exatamente, porque o QI de desvio é o QI menos o QI barra. O QI barra é 100, que é o valor inicial. Este valor aqui, ó, que não dá nem de enxergar bem aqui. Então, o QI passou de 100 para 106, mas o QI de desvio passou de 0 para 6. Então, isso é o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui uma mudança de 0 para 6 e quero ver o que acontece com o nível. Novamente, a resposta que eu vou obter é a mudança do nível de desvio. Se este nível aqui, ó, inicialmente estava em 80, esse aqui é o H1, tá, no tempo. Esse aqui é o tempo rodando. A questão é o que vai acontecer com esse nível. Quando eu encontrar a resposta do H1 de desvio, eu tenho que somar ela nesses 80, que era o valor de regime permanente. Então, beleza. Agora vou voltar lá para o outro computador para ver como que o desvio H1 se comporta quando a vazão volumétrica QI de desvio muda de 0 a 6. Então, estou novamente aqui no meu Silab. Estão me vendo? Sim.
Sim, né? Então, novamente aqui no meu Silab. Então, olha lá. O desvio, ele vai passar no tempo... Ah, tá. Vou colocar aqui se acontece no tempo 10, tá? Só para ver ele acontecer. No tempo 10. E ele passa de 0 para 6. De acordo? Beleza. Vai passar por aqui. Vamos ver aqui este valor aqui. Ele vai multiplicar por 5. 5 por 6, 30. Valor máximo aqui eu vou colocar 40. Valor mínimo vou colocar 0. E vou rodar isso aqui por 30 unidades de tempo. Vou trocar ali 30 para que ele rode por 30 unidades de tempo também. E deu. Vamos ver o que acontece aqui. Olha lá. Quando eu rodei, o que aconteceu? Essa é a forma em que o nível vai variar. Ele vai passar de 0 a 30. Dessa forma mais ou menos. Mas lembrem, é o nível de desvio. Ou seja, se ele inicialmente estava em 80, então ele vai chegar a 110. Com esse comportamento, ele passaria de 80 para 110. O que a gente está vendo ali é o nível de desvio, passando de 0 para 30. Tá claro isso aí? Viram como é simples de fazer no XCOS aqui, quando você tem funções de transferência, né? A gente não tem que montar as integrais, não tem que fazer condições iniciais, nada. Você simplesmente coloca a tua função de transferência. Agora, imagina lá, vou voltar aqui para a minha explicação anterior. Imagina que agora eu não quero saber mais já encontrei ali o nível, de acordo? Agora eu quero saber como que a vazão volumétrica se comporta quando existe esse step aí. Tá vendo? Agora eu não quero mais saber o H1, agora eu quero saber este QI. Opa, Ctrl H, um segundo. Eu quero saber este Q1 de desvio aqui. De acordo? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou acrescentar este bloco. Tá? Eu vou dar um valor para R1. R1 é uma constante, eu vou dar um valor para ele. E vou acrescentar este bloco. Aí a saída vai ser a minha vazão volumétrica de desvio na saída do tanque 1, que é o Q1 de desvio. De acordo? Então, eu vou fazer este bloco aqui, ó. Eu vou fazer este bloco. Verde escuro. Esse bloco verde escuro eu vou fazer ele no Silab. Vou inventar um valor para R1 e a gente toca lá então. R1 já é 5, né? Porque tu botou ali como a constante de tempo, né? O K é o R1, e então tu já botou 5, né? Então ele já é 5. Para ser condizente. Tá sim, tá certo. Vocês estão me vendo aí sim, o Silab sim? Não. Tá ainda no desenho, não sei se tá travado ou não, mas ainda não. Tá, já vou lá então. Foi, agora foi. Foi, né? Beleza. Ok. Então tô ali, ó. O que a gente vai fazer? Facilzinho, vou fechar este gráfico. Simplesmente eu posso pegar e colar esse bloco aqui, ó. Vou fazer Ctrl C, Ctrl V. Na realidade esse bloco ele é uma constante, né? Mas sem graça ainda. Deixa eu ver se vai funcionar. Porque 1 sobre R1 simplesmente é 1 sobre 5. Eu não sei se ele vai deixar fazer aqui 1 sobre 5. Porque não tem nem S, né? 1 sobre 5. Vamos ver se ele vai. Parece que foi. Então, quando eu rodar isso aqui, ó, essa resposta ali agora é em unidades de vazão volumétrica, como que a vazão volumétrica na saída do tanque 1 variou, quando a vazão volumétrica na entrada do tanque 1 sofreu um degrau de 6. De acordo? E assim para frente, né? A gente pode até fazer, vamos fazer aqui, ó, o problema completo. A gente pode fazer assim, ó. Novamente eu vou inventar uns valores, tá? Eu vou colocar aqui que o K é 3
e que a constante de tempo é 10. E vou colocar então aqui que também, que isso aqui é 3. Beleza. Se eu plotar isso assim como tá, o resultado, o que vai ser o resultado aqui? O que seria o resultado aqui, quando eu rodar isso? Que variável vai ser essa que sai no gráfico ali? A vazão Q2 A vazão de Q2 de saída, né? No final Sim, do mas tempo de 2 desvio. de desvio. De desvio, tá? Lembrem que é de desvio. Que quando eu acabar de encontrar essa resposta que estou encontrando aí no gráfico, eu tenho que pegar essa resposta ali e somar a ela o valor da variável de regime permanente da vazão 2. Tá certo? Quanto que ela era no início. A gente pode ainda plotar no mesmo gráfico aqui, só tem que tomar cuidado, né? Porque, vamos lá. Aí eu estou plotando vazão. Eu vou plotar um gráfico com vazão e um gráfico com nível. Os dois níveis e as duas vazões. Então, olha só. Eu vou fazer um gráfico com os níveis H1 e H2 e vou fazer um gráfico com as vazões Q1 e Q2. Tudo de desvio. Então, para fazer isso aqui, olha, lembra que a gente tinha um ícone aqui chamado MUX? Aparece aqui. Ah, tá assim, aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, tem aí 2 MUX. Então, o que eu teria aqui, ó? Vou plotar a vazão 2 e vou plotar a vazão 1, que sai daqui, ó. De acordo? Nesse gráfico. E nesse outro gráfico aqui, eu não sei onde eu já tinha feito ele, não sei onde ficou. Nesse outro gráfico eu vou plotar, vou graficar os dois níveis, as duas alturas, que seria a altura 1, que seria esta aqui, e a altura 2, que seria esta aqui. Vamos só dar uma ajeitadinha para que fique elegante. Botão direito, Link Style, horizontal. Ali já ficou bonito aqui. Link Style horizontal. Pode ser assim. E aqui Link Style horizontal. Tá ali, ó. Me falta... Tá, deu. Aí se a gente rodar isso aqui, olha lá. Qual é qual aqui? Qual é o primeiro e qual é o segundo? Não faço ideia. Faltou o reloginho, né, no segundo. Então, o primeiro é o que tem coisa, o segundo é o que não tem coisa, né? No caso, tipo, nas ordens de cima para baixo. Isso. Reloginho. Tá ali, ó. Reloginho para os dois. Vou fazer aqui uma coisa só para a gente não ficar tão perdido. Vou colocar aqui nesse daqui é vazões, né? Tem uma forma de colocar um título aqui. Onde é que é o título? Na última ali, name, não é? Esse daqui você faz assim, vazões, né? Vazões de desvio. E neste aqui vai ser níveis de desvio. Vamos lá. É isso aí, ó. Olha lá. Então vocês têm ali os dois gráficos, né? Como que as vazões mudaram. Claro, são unidades diferentes, né? O nível deve estar em metros ou algo assim, e as vazões devem estar em metros cúbicos por segundo ou algo do gênero, né? Então você tem que tomar cuidado com isso ali, mas você dá de enxergar já, né? Ali, ó, tem uma vazão que vai aumentando, enquanto que como que elas vão variando no tempo. E você espera
como a entrada deu um degrau de 6 e ficou quieto no 6 de desvio, você espera que essas curvas aqui, se eu deixar elas passar bastante tempo, elas vão cair novamente no novo regime permanente. Vamos aumentar o tempo para ver o que acontece. O tempo estava em 30, eu vou colocar o tempo em 100. Nos Professor, simulação. Pode falar. o comportamento do gráfico ali mudou, né? Tipo, o primeiro e o segundo. Tá mudando a ordem também de grandeza de cada uma dessas funções de transferência, né? A primeira ali, até o nosso nível 1 ali, sei lá. Um ali, ela só cresce, o outro, ela tem esse comportamento dessa curva. Não entendi. Talvez. A gente começou trabalhando com função de primeira ordem, né? Sim. Coisas de primeira ordem. Já o verde, ele já não é mais de primeira ordem, né? Não é. Dois sistemas de primeira ordem em série geram um sistema de segunda ordem. Ótimo, obrigado. Porque até você consegue enxergar isso aqui no bloco, olha só. Você está vendo aqui, né? Nesse bloco eu tenho aqui 5 sobre 1 mais 8S. O que acontece quando você multiplicar este bloco com o terceiro bloco que tem 3 sobre 1 mais 10S? Quando você multiplicar ali, vai aparecer um S quadrado no denominador, você percebe? Sim, sim. S quadrado, o que significa S quadrado em Laplace? Significa que a tua função de transferência ela tinha uma derivada de segunda ordem. De acordo? Sim. Eu estou fazendo o caminho inverso, digamos, né? O que a gente fez aqui foi pegar uma equação de primeira ordem e levar para Laplace, apareceu S na 1. Só que se eu levo duas equações de primeira ordem, que vão aparecer 2S na 1, como é o nosso caso aqui do primeiro e do terceiro bloco, se eu multiplicar os dois, no denominador vai aparecer um S quadrado. Se eu quisesse voltar para o tempo, esse S quadrado em Laplace corresponde no tempo a uma equação diferencial de ordem 2, ou seja, vai aparecer uma derivada de segunda ordem. Então, de fato, a saída preta ela é a resposta de um sistema de primeira ordem a um degrau. E a saída verde é a resposta de um sistema de segunda ordem a esse degrau aí. Valeu. Claro? Beleza, é isso aí. Dúvidas? Tranquilo? Laplace, funções de transferência, como usar elas ali no XCOS. Tá certo? Você vai colocando. Se eu te colocasse, colocar uma função de transferência aqui de segunda ordem, deixa eu pensar aqui. Professor, o XCOS aqui a gente está usando como uma ferramenta mais assim para um aprendizado ou ela vai ser cobrada em avaliação também? Não, vai ser cobrada, claro. Eu posso te dizer exatamente esse exercício do livro e te dizer, olha, mostra para mim como ficam os diagramas de blocos no XCOS. Então você vai rabiscar ali, vai desenhar um quadrinho com um degrau, vai desenhar uma função de transferência, vai mostrar como que a malha se fecha e tal e tal. Que a lógica dos dois é a mesma, né? A única diferença é que eu tenho que aprender meio que a sintaxe do XCOS, né? Que seria buscar os quadradinhos e saber qual é qual, mas é isso aí. Valeu. Isso. Beleza, vamos fazer aqui uma outra simulação aqui só para vocês verem quando for um sistema de segunda ordem. Professor, mas essa resposta está no domínio de Laplace, né? Não, tempo. Não? Já É o está tempo. transformado de volta? Isso. O XCOS ele recebeu o step no tempo e já está te dando a resposta lá no tempo, tá? Ah, tá. Quando a gente fizer isso aqui na mão, quando vocês tiverem que fazer isso na mão, aí vocês vão ter que voltar usando a antitransformada de Laplace. Tá certo? Para poder encontrar a resposta no tempo. Mas aqui, ó, só para questão de sistema de segunda ordem, como que seria um sistema de segunda ordem? Por exemplo, ele vai ter aqui um polinômio de segundo grau. Então, aqui, ó, elevado ao quadrado. Para elevar ao quadrado, aqui toma cuidado, tá? Para elevar ao quadrado, você tem que apertar o acento circunflexo e dar espaço. E aí sim colocar o quadrado. Porque se você coloca o circunflexo e dá o 2 de uma vez, não vai dar erro, tá? Então tem que ser sempre circunflexo, espaço 2. E alguma coisa aqui, 2 psi, bem pequenininho, 0,3 vezes S.
mais. Isso aqui seria um sistema de segunda ordem aqui, ó. Quando você vem de uma equação diferencial de segunda ordem, vai ter uma coisa mais ou menos com esta cara aqui. Vamos ver o que ele vai desenhar. Vamos colocar o reloginho nele. Tá ali, ó. Olha só. Essa é a resposta desse meu sistema de segunda ordem quando eu coloco um degrau nele. E pensa no sistema de segunda ordem quando você tem, por exemplo, um sistema massa-mola e você pega a massa e a mola e puxa ela. Perdão, você pega a massa e puxa ela. Na realidade, massa-mola não. Massa, mola, amortecedor. Tá certo? Então você puxa a massa e solta ela. Então ela, quando ela soltar, ela vai fazer uma oscilação parecida com essa aqui. E ó, ela vai, se você aumentar o tempo aqui de 100 para, sei lá, para 300, 400, ela vai se estabelecer no novo regime permanente. Ela vai tendendo a ficar estabilizada, né? Nesse exemplo que eu inventei aqui. Esse aqui seria a resposta de um sistema de segunda ordem a um degrau. Mas beleza, vamos aproveitar. Só mais uma dúvida sobre isso daí, rapidão. Fala. Tu tá aí com esse negócio amortecido aí bem devagar, por causa que o teu si ali é pequeno. E no nosso caso ali, o nosso si é grande. Por isso que ele não tem todas essas ondulações, é isso? É, exatamente. O coeficiente de amortecimento, ele chega a um determinado valor que ele fica... A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Acho que vocês já viram isso aí, né? Os sistemas de segunda ordem, eles podem ser sugamortecidos, criticamente amortecidos ou sobreamortecidos. Já escutaram isso aí em algum lugar? Acho que contigo em instrumentação, né? Certo. Mas isso também é de equações diferenciais, né? Enfim, é isso aí. Então, o sistema de segunda ordem, quando o sistema de segunda ordem ele é gerado por 2 de primeira ordem, ele sempre é sobreamortecido. Então, ele nem oscila, ele tem essa resposta ali como a gente viu. Mas se ele é um sistema de segunda ordem original, que não vem da multiplicação de 2 de primeira, dependendo do coeficiente de amortecimento, se o coeficiente de amortecimento é pequenininho, por isso eu coloquei um 0,3 lá, se o coeficiente de amortecimento é pequenininho, então ele amortece pouco. Se ele amortece pouco, ele oscila muito, que é o que temos ali. Beleza. Vamos, então, agora para o tema seguinte. Vamos aproveitar esses 15 minutinhos que nós temos para falar sobre sistemas não lineares. Tá certo? Então, deixa eu ter aqui um textinho aqui. Olha lá, sistemas não lineares. Até agora representamos os modelos usando equações diferenciais lineares, porém existem vários processos cujo comportamento é não linear. Então, tudo que a gente fez até agora era linear. A gente fez um que era não linear. Não sei se vocês lembram quando a gente fez a equação de conservação da massa, né, para o caso do nível, usando a analogia da equação de Bernoulli, em vez da lei de Ohm. Lembra? Sempre eu posso fazer com lei de Ohm ou com equação de Bernoulli, né? Bernoulli um pouco mais exata, né? Se eu faço com a equação de Bernoulli, vocês lembram talvez que quando eu acabei de fazer a minha conta toda, apareceu um raiz de H, tá certo? Então, uma equação diferencial que é dH dt por um lado e tem do outro lado raiz de H, ela é uma equação linear, equação diferencial não linear, porque esse H não pode, ele tem que estar elevado na 1, não pode estar elevado nem na 2, nem na 3, nem na 1 meio, nem nada disso. Então aí no caso é uma equação não linear. E para resolver ela, então a gente precisa linearizar o modelo, que é o que a gente vai aprender a fazer agora, espero. Então tá, até agora a gente viu a maioria dos casos, todos eles eram lineares, né? Tanto que quando você usa a lei de Ohm, ele dá linear, que foi a que a gente acabou de usar no exemplo ali dos 2 tanques. Mas quando o sistema ele é não linear, então a gente tem uma solução ainda, né? A gente pode linearizar o sistema. Diz ali, exemplo, a composição química de 2 produtos de uma coluna de destilação em função da alimentação da entrada, né? É um sistema não linear. O controle clássico é desenvolvido para processos representados por sistemas lineares. O controle clássico, que é o que a gente está analisando, a gente não está vendo controle moderno. O controle moderno estamos fazendo no TCC ali com um aluno, mas aí já é outro esquema. Então, no controle clássico, sempre o sistema tem que ser linear. Então,
Se o teu sistema é não linear, então diz ali, ó, ainda é possível aproximar o comportamento de um sistema não linear para um sistema linear, em torno de um ponto, que a gente chama ali, né? Em torno desse ponto, na vizinhança desse ponto, eu posso dizer, olha, esse sistema aqui não é linear, aqui perto deste ponto, nesta vizinhança, considerar ele linear, faço uma aproximação ali e tem um erro, vou ter que carregar um erro, porque o sistema é não linear, mas é um erro pequeno ali perto da vizinhança. Quanto mais afastado desse ponto, mais imprecisa é a aproximação que nós vamos fazer, né? Isso aqui também é tema de matemática lá de vocês, né? Aproximação. A gente basicamente faz a aproximação por séries de Taylor. Então temos este desenho aqui, ó. Deixa eu queria abrir este desenho, eu não queria abrir ele aqui, não. Segundo. Que é isso? Que é isso? Segundo. Me enganei aqui. Ok. Então vamos dar uma olhadinha nesse exemplinho aqui simplesinho de aproximação. Um problema monovariável, né, de uma variável só. Dê uma olhadinha aqui nesse desenho que está ali em preto. O que é que nós temos? Olha, eu tenho uma função que se chama f de x. Y igual a f de x. E é esta função aqui, ó. Essa função ela é não linear. Lembra que a gente já falou sobre isso aí? Ou seja, não linear, o que significa de alguma forma que para variações em x iguais, não existem variações em y iguais. Vocês percebem ali. Se você faz a variação de um ΔX na curva, você vai obter um ΔY, um ΔX na horizontal ali, nas abscissas, você vai obter um ΔY na saída. Só que se você se mexe para um lado ou para o outro da curva amarela e coloca o mesmo ΔX, possivelmente você não obtenha o mesmo ΔY da vez passada, né? Que seria o que acontece no sistema linear. Então, nesse sistema aí que não é linear, essa y é dependente de x de forma não linear. Porém, aí, se eu quero saber quanto que é o valor de y não em x barra, né? Que é o valor ali do ponto que eu estou, que eu tenho o conhecimento aqui. Eu quero saber quanto que é o valor de y quando eu aumentar ΔX a x barra, ou seja, aqui para este valor. Se eu tivesse a função certinha, eu deveria encontrar este valor de y aqui. Só que eu não tenho, então o que eu faço? Eu vou fazer uma linearização em torno desse ponto x barra. Então essa linearização vai ser esta linha verde aqui, ó. Eu vou imaginar, eu vou assumir que a linha amarela perto do ponto vermelho ali, ela não é a linha amarela, não é a curva amarela, vai ser a linha verde, que é uma reta. E perto daquele ponto x barra, daquele ponto vermelho, eu posso dizer que a linha verde é igual, ou melhor, é aproximadamente a linha amarela, a curva amarela. À medida que eu me afasto do ponto vermelho, cada vez mais a minha aproximação reta verde fica mais longe da realidade curva amarela. Então, por isso eu não posso me afastar muito do ponto em torno do qual eu fiz a linearização. Aí o que eu faço? Se eu assumo que a minha linha verde é a minha curva linearizada, eu posso então dizer, olha, quando eu aumento ΔX na minha valor de x barra, ali, que é o valor em torno do qual eu fiz a linearização, eu posso ter um valor aproximado de y. Não vai ser o valor de y exato, né, porque eu não tenho mais a minha curva amarela, mas eu vou ter aqui um valor aproximado de y, que vai ser este valor aqui, ó, o valor azul, que é o y tilde, tá certo? Como que eu vou encontrar esse valor azul? Então, olha lá, o valor azul, que é o y tilde, ele é igual ao quê? Ao valor em torno do ponto
no qual eu fiz a linearização, que é o y barra, tá certo? Y barra vai ser este número aqui, ó. Que foi o que eu obtive entrando com x barra, que é esse ponto sim, o ponto x barra e y barra é um ponto que está na linha amarela, na curva amarela. Em torno dele eu fiz a linearização. Então, o meu y tilde vai ser o quê? O valor do y barra, mais a derivada de y dx, tá certo? Vezes a minha variação de delta x, que é essa variação delta x aqui. De acordo? Isso daí, basicamente, é o que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que o meu y, que deveria ser, né? O que eu realmente gostaria de ter seria o vermelho lá em cima, tá certo? Mas com a linearização, o máximo que eu consigo ter é o y tilde. Eu gostaria de ter o vermelho, o y. Eu, com a minha linearização a partir do ponto do y barra, eu encontro então o y tilde, fazendo o quê? Tendo o valor no ponto de equilíbrio, somado com a derivada da curva vezes a variação. Isso daí é o que acontece, tá certo? Para nós, esse y barra ali vai ser o valor de regime permanente inicial, tá certo? Então, a gente sempre vai fazer as nossas linearizações em torno do valor do regime permanente, do valor onde eu tenho as variáveis com barra. Esse caso aqui, então, é um caso monovariável. Eu só tenho ali o x variando, o y dependendo somente de x. Mas o y poderia depender de x e z, o y poderia depender de x, de z, de w, poderia depender de outras coisas, não importa. Eu simplesmente vou adaptar esta equação aqui para o número de variáveis que eu tiver. Neste exemplo aqui, eu tenho uma variável só. Beleza, o que acontece quando nós temos uma função, um modelo, e eu vejo que ele é não linear? Lembrem que os nossos modelos, eles geralmente vão cair em equações diferenciais. Então, eu vou pegar minha equação diferencial aqui, ó, e vou isolar a derivada de maior ordem, que é esta dy dt. Vou isolar ela. E olho para o que fica do outro lado. Isso que fica do outro lado vai ser função de quê? Da própria saída y. Lembre que a saída é aquela que está sendo derivada. Então, vai ficar em função da própria saída y e vai ficar em função da entrada x. No caso, se for uma entrada só. Se fossem mais de uma entrada, então vai ser função da entrada x, da entrada y, da entrada x, da entrada z, ou da entrada x, da entrada z, da entrada w, etc, etc. Beleza. O que a gente pode fazer, então? A gente pode usar a séries de Taylor truncada para poder fazer essa aproximação aí. Então, essa expressão pode ser aproximada usando séries de Taylor truncada para a primeira derivada. Então, olha lá. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Neste exemplo, isso aqui, exatamente, aqui, ó. Então, como que fica a série de Taylor? Olha, vai ser igual a função f de xy, tá certo? Que é a minha derivada. Ela vai ser aproximadamente o quê? Aproximadamente. Olha lá. A minha função avaliada no ponto de equilíbrio ou no ponto de regime permanente, mais a derivada vezes o delta. Nesse caso aqui eu tenho, nesse caso do desenho inicial que eu mostrei para vocês, era monovariável. Nesse caso é duas variáveis, eu tenho variáveis x e y. Então, simplesmente eu vou ter aqui, ó, a função avaliada no regime permanente x e y, e depois eu vou ter que ter as variáveis, a derivada parcial para cada uma das minhas variáveis. Então, derivada parcial da função f com relação a y, avaliada no regime permanente, vezes o delta y, que seria aqui, ó, mais a derivada parcial de f com relação a x, agora, que é a outra variável, avaliada no regime permanente, vezes o ΔX. E este ΔX vem daqui. Tá certo?
E até aí, eu poderia, né, o Taylor, ele continua, né, com segundas derivadas, terceiras, etc., mas a gente vai truncar na primeira derivada e vai fazer a nossa aproximação com séries de Taylor apenas até a primeira derivada. De acordo? Vamos deixar por aqui e a aula que vem a gente continua com isso da questão da linearização, porque a gente vai ter que trabalhar com sistemas que são não lineares e precisamos linearizar esses sistemas aí para poder resolver eles usando Laplace. Beleza, vamos deixar por aqui. Como eu falei no começo da aula, eu vou deixar para vocês umas tarefinhas de vídeo, tá? Para vocês fazerem aí até terça-feira da semana que vem, porque na quinta-feira da semana que vem é a nossa prova, dia 17. Beleza? Vamos deixar por aqui. Alguma dúvida, algum comentário, alguma questão? Eu vou pausar aqui então a nossa. É só até o capítulo 4, então, o assunto. Isso, a nossa prova vai ser somente